Oi, gente! Pra quem não sabe, meu nome é Ivy e eu sou uma fadinha que, apesar de ainda morar no mundo das fadas, eu tô passando uma estadia aqui com os humanos e confundindo muito a minha mente, já que a comunicação daqui é completamente diferente de lá. Pra quem ainda não acompanha meu canal, eu tô fazendo um diário sobre todas as experiências que eu tô tendo e contando pra todo mundo, tanto pras fadinhas quanto pros humanos que não conhecem alguns nomes, alguns termos, ou que gostam simplesmente dessa visão de um outro ser, vendo todos esses humanos bobinhos, interagindo, bonitinhos. Uma das principais questões que vem surgindo na minha mente desde que eu arrumei um novo amiguinho, que ele chama Nick, tem entre 2 e 3 anos, que é quando o ser humano ele começa a aprender a se comunicar, a pedir as coisas, a conversar com os outros seres. Foi por que tudo tem que ter nome? Por que o ser humano inventa e consegue lembrar tanta palavra e se comunicar de tanta forma que às vezes eles dizem uma coisa que eles nem querem estar dizendo aquilo, ou às vezes um diz e o outro não entende, não compreende. É um negócio muito confuso. E foi então que surgiu uma luzinha do céu, que é a coisa mais linda, que é a irmã do Nick, que está estudando exatamente isso na faculdade, que é o estudo dos signos. Ela disse que chama semiótica e eu tô muito animada para contar sobre isso pra vocês. Bom, depois que eu perguntei sobre isso, que eu fiz essa mesma questão, ela me respondeu algo muito óbvio. Ela disse: Ivy, imagina se sempre que você quisesse se referir a algo, você tivesse que mostrar o objeto em si para que as pessoas entendessem do que é que você tá falando. Eu comecei a pensar. Bom, a semiótica, então, é o estudo do signo. O signo é uma coisa que substitui outra coisa. Eu sei que a explicação assim ela é bem confusa, mas vocês vão entender. O signo é quando você tem um conceito ligado a uma imagem acústica. Os signos, eles podem ser como etiquetinhas, mas já que eles são como etiquetinhas, o mundo tem várias culturas, certo? Então nem todas ensinam da mesma maneira. No Brasil, você pode colocar uma etiquetinha naquele animal fofinho, gostosinho, lindinho, chamado gato. Agora, por exemplo, você vai para os Estados Unidos e você coloca uma etiquetinha nele que chama cat. Entenderam? O conceito, ele é aprendido culturalmente. Quando todo mundo chega ao acordo que aquilo pode chamar aquilo e que todo mundo vai se entender quando for referido, você tem um conceito. O conceito ele pode ser chamado de significado, enquanto a imagem acústica é o significante. A imagem acústica é o que você forma na sua cabeça quando alguém diz uma palavra, ou te mostra uma fotografia ou um desenho. Por exemplo, cama. A cama, ela é o mesmo significante, ela é o mesmo objeto que vai ser analisado. Agora, quando eu falo cama, diversas pessoas podem imaginar essa cama de diversos modos também. Algumas podem imaginar uma cama de casal, uma cama de solteiro, uma cama de beliche. Tem vários tipos de cama. E variando de cada pessoa, essa imagem acústica, ela muda na cabeça. Então, o mesmo significante, ou seja, uma mesma palavra e o mesmo signo, pode ter também diversos significados. Mas também diferentes significantes podem ter semelhantes significados. Mas essas você já deve conhecer, que chamam sinônimos. São figuras de linguagem. Bravo, zangado, irado. E olha como é curioso. Irado, dependendo do modo como você usa, pode ser algo muito legal. Confuso, né? Mas aí entra a linguística, estudando tanto o uso da expressão quanto o significado que ela traz em si. Nós temos características de um signo linguístico. O que é isso? Temos signos arbitrários. Essas são as coisas que elas têm algum nome, mas ela não tem motivo nenhum para chamar aquilo, já que essa palavra não lembra nada. Por exemplo, garrafa, cachorro, gato. As pessoas entendem o que é porque isso foi estipulado culturalmente, como eu disse no início. A sociedade resolveu isso e acabou passando pra frente, mas ela podia ter qualquer outro nome que as pessoas iam entender de mesma forma, se elas chegassem a um consenso, claro. E aí a gente tem os signos não arbitrários. Eles derivam desses arbitrários que eu acabei de falar. Por exemplo, laranja. Laranja não tem motivo nenhum para chamar laranja, mas a árvore que dá ela chama laranjeira. Temos também chaleira, que vem de chá, cafeteira, que vem de café. E aí nós temos os signos lineares. É aquele que a gente entende um por vez, como numa frase. A fala é uma expressão linear, porque você vai entendendo, ouvindo uma palavra por vez e por elas formando o significado. Pode ser na fala, na escrita, na música. Mas na música, por exemplo, o vocal ele se expressa de forma linear, já que você ouve uma palavra por vez, mas o instrumental se expressa de forma não linear, porque você ouve todos os instrumentos simultaneamente. E outro exemplo de um signo não linear são os quadros. Se ele tem a cor vermelha, amarela, verde, você não vai enxergar primeiro uma e depois outra. Você enxerga tudo ao mesmo tempo, assim como formas e cores. São coisas mais sensoriais, as primeiras impressões. E aí nós temos signos
Conotativos e denotativos. Quando eu disse que às vezes o ser humano diz uma coisa, mas ele está querendo dizer outra completamente diferente, a gente pode colocar esse exemplo aí. Os signos denotativos, eles são o que tem essa definição no dicionário. Então, por exemplo, ele tem um sentido literal. O gato realmente quer dizer o gato. Agora, se você passa a palavra gato para o sentido conotativo, ela toma uma linguagem figurada. Ou seja, quando você olha para a pessoa e fala, nossa, mó gatinho, hein? Ou você pode também dizer que aquela pessoa tem olhos de gato. Toda essa teoria dos signos, toda essa confusão é explicada por um cara que ele chama Charles Peirce. Apesar de já ter sido introduzida por outros pensadores, outros cientistas, outro pessoal inteligente, a semiótica ela foi tomada pela primeira vez como estudo independente pelo Charles Peirce como parte da fenomenologia, que busca entender como que o ser humano dá nome e compreende as coisas. Para ele, como eu já disse, um signo é o que substitui uma coisa pela outra. Por exemplo, esse celular, para mim, ele é o objeto. Agora, para vocês que estão me assistindo aí, ele é um signo do celular, porque ele não está realmente aí, mas ele representa. É o dar nome às coisas. Porém, os signos eles podem ser fotografias, desenhos, um filme, uma música, um e-mail e até mesmo as palavras. Bom, na tríade Peirce, logo aqui, essa ediçãozinha maravilhosa, como vocês podem ver, tem objeto, signo e significante. O objeto ele é o objeto a ser analisado em si, o signo é o que está representando ele e o interpretante é o efeito que ele causa em seus receptores. A gente vai falar disso já já. Pode ser feita a análise do signo de 3 modos. Em si mesmo, que é a teoria da significação, aquilo que ele indica, se refere ou representa, que é a teoria da objetificação, e nos tipos de efeito que ele pode causar em seus receptores, que é a teoria da interpretação. E aí nós temos signos que são ícones, índices e símbolos. Os ícones, eles fazem relação de proximidade entre o signo e o objeto. Ele também pode servir como um substituto. Por exemplo, algo que não está lá, mas representa. Eles podem ser usados no lugar das coisas e servem como substituto. Por exemplo, uma caricatura que pode ser usada no lugar da pessoa que foi desenhada. Ou uma foto de uma paisagem, que ela representa a paisagem em si, a paisagem que está lá, mas que foi fotografada simplesmente. Ou como um mapa de uma região também, entre diversas outras coisas, que no caso do mapa ele representaria a região em si. Já o índice é o signo que indicia algo. É causa e consequência. Como quando você vê bem lá de longe uma fumacinha subindo e você sabe que onde há fumaça, consequentemente, também há fogo. Já o símbolo, ele é construído culturalmente. É uma convenção, como o vermelho, que é símbolo da paixão, ou a pombinha branca, que é símbolo da paz. E aí nós temos a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A primeira idade ela é a qualidade, as primeiras coisas que você vê de forma instintiva. Por exemplo, você vê um quadro e primeiro você identifica as cores e as formas. É sensorial, são suas primeiras sensações. É o que você processa antes de você entender o que é. Daí você passa pela secundidade, que no caso é a causa e efeito e o tempo e o espaço. É quando você já compreendeu o que aquelas cores e formas significam e você pode fazer referência com algo. Por exemplo, se uma pombinha bate as asas, você pode entender que ela vai levantar voo. Ou se alguém bate na porta da sua casa, você pode entender que tem gente ali querendo tomar um cafezinho, né, gostosinho. Um bolinho com um pãozinho com manteiga, delícia. Já a terceira idade, por fim, é o efeito que ela causa. Você une a primeira idade e a secundidade por meio da mediação. É quando você consegue interpretar o objeto, torná-lo um signo. A Lúcia Santaella, ela explica como, abre aspas, o azul, o simples e positivo azul, é um primeiro. O céu, como lugar e tempo, aqui e agora, onde se encarna o azul, é um segundo. A síntese intelectual, elaboração cognitiva, o azul no céu ou o azul do céu, é um terceiro. Fecha aspas. Acho que já dá pra fazer uma relação, né? A primeira idade, então, é relativa ao ícone, a segunda idade ao índice e a terceira idade, por fim, ao símbolo, que também é um conceito. Bom, outro assunto muito interessante é a semiótica nas cores. Vocês já pensaram que todos aqueles logos, todas aquelas lojas de roupa, de comida, elas têm as cores devidamente pensadas, metodicamente escolhidas para trazer um efeito no ser humano? Nunca passou perto do McDonald's até aquela fome que, nossa senhora, não apareceu essas faixinhas, de onde que veio isso? Pois bem, tudo pode ser explicado pela teoria das cores, análise delas a partir do que elas significam. Cada cor ela tem um significado que foi construído socialmente e tem o seu uso variando de cada situação. O vermelho, por exemplo, é uma cor predominante nas redes de fast food,
já que ele estimula a atenção dos consumidores. Também é relacionado à paixão, à agressividade, à força, energia, amor, liderança, raiva e perigo. O laranja, ele tem efeitos similares ao vermelho, mas um pouco mais leve, porque né, não é tão forte quanto o vermelho assim, que o vermelho dá aquele pá, aquele impacto, né? Ele remete à energia, ao entusiasmo, à criatividade, etc. O amarelo, ele representa a alegria, o otimismo, a riqueza. Para algumas culturas, ele pode representar também o sol ou o poder, já que lembra a cor do ouro. Porém, o amarelo, apesar de uma cor linda e maravilhosa, ela também é uma cor muito contraditória em si. Porque, apesar dessas boas qualidades e boas coisas em que ele é relacionado, ele também pode significar inveja, ira, covardia e arrogância. Varia muito de cultura para cultura e de pessoa para pessoa. Já o verde, ele é estimulante, lembra a natureza, a juventude e a sorte. Mas apesar de também ter coisas boas, não é muito usada na publicidade, pois ele passa uma sensação mais de repouso, que não é o que a galera quer no caso, né? O azul, ele tem um grande poder de atração. Ele funciona no calmante, no indivíduo, e também é uma cor muito confortável para os olhos. Ele remete ao frio, à saúde, à solidão, à tecnologia, à tristeza, à harmonia, à monotonia e à liberdade. É a cor que lembra os sonhos, a inteligência e as emoções profundas. Já o roxo é a cor da sabedoria, da filosofia, da sofisticação e da prudência. Ele transmite profundidade e experiência. Pode ser utilizado para comunicar realeza, dor, sentimentos intensos, magia ou melancolia. Na publicidade, ele tem seu uso em anúncios de artigos religiosos, em viaturas, em acessórios funerários, etc. O branco, ele é o símbolo da paz, da pureza, da tranquilidade, da harmonia. O preto, ele significa sofisticação, elegância, traz toda essa imagem, apesar de também ser relacionado à morte, à escuridão e ao mistério, que são umas coisas meio bads, mas ele traz muita sensação de elegância. E já o cinza, ele é uma cor mais neutra. Para artigos acadêmicos, ele é muito bom, fica a dica. E quando usado, o cinza prateado, ele pode dar uma sensação de brilhantismo e elegância. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, assim como eu entendi. Espero que a explicação tenha sido clara, que vocês tenham compreendido um pouco mais como é que funciona essa comunicação humana e por que das pessoas darem tantos nomes e se tão confusa essa comunicação, que às vezes a pessoa diz A, daí se entende B, ela tá querendo dizer C. É isso. E lembrem-se que a escolha das palavras é muito importante sim na comunicação para que o seu objetivo chegue, que não tenha ruído, que a mensagem chegue inteirinha ao seu receptor, mas que a escolha das palavras ela não é tudo, que a comunicação está muito na linguagem corporal e no tom de voz principalmente, que eu sei que vocês já pegaram mal com alguma pessoa pelo tom de voz, deu aquele tiquezinho no ouvido, falou não, essa pessoa tá zoando. Sendo que às vezes a gente se interpreta mal mesmo e a gente se expressa mal, mas treinando isso nós podemos garantir que nossas falas e nossa comunicação ela seja muito mais fluente e muito mais bonitinha e amorzinho com a galera, com as pessoas à nossa volta. E a gente possa fazer muitos amiguinhos e seja muito amor no mundo, né? E muita pressão de amor. E, bom, é isso. Desculpa pela vergonha que eu tô passando vestida de fada aqui. Eu espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho do que é semiótica, não tenha ficado muito confuso, que vocês possam tirar um 10ão bem lindo na prova. Um beijo pra todo mundo.